Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Matemática Aplicada. E o tema desse vídeo é função exponencial. Nesse vídeo aqui nós estaremos apresentando um esboço rápido do gráfico da função exponencial. O esboço do gráfico da função exponencial, gente, está entre os mais rápidos que nós podemos ter, pelo menos assim, em termos humanos, né? Claro que computacionalmente falando, o computador vai fazer basicamente o mesmo esforço que ele tem numa parábola, numa reta, né, num logaritmo, a gente vai ver logo depois, uma função trigonométrica, então o esforço será basicamente o mesmo em todos esses, que é o quê? Atribuir vários pontos e, digamos ali, ligar esses pontos ou atribuí-los de modo que eles fiquem bem perto. Mas no caso da função exponencial, é muito fácil a gente entender como é que vai ser o gráfico dela manualmente falando, certo? Ou seja, é bem simples mesmo. No vídeo passado nós falamos meio que por alto, algumas informações que eu vou retomar aqui no começo do vídeo, tá certo? Que é sobre os tipos de gráfico de função exponencial que nós temos. Essencialmente, uma função exponencial desta forma aqui, ó, f de x igual a elevado a x com a maior que 0 e a diferente de 1, ela tem dois gráficos essencialmente falando. Ou ela é uma função crescente, que é quando o a aqui é maior que 1, note que o maior que 1 está contemplado aqui dentro, tá certo? Então, o que nós vamos perceber? Que à medida que o x aumenta, a minha imagem, o meu f de x ou o meu y, aumenta. Caso contrário, né, nós teremos o seguinte, o a vai estar entre 0 e 1, para completar os outros casos que não o maior que 1 aqui dentro desse conjunto. Então, nesse caso, a minha função será decrescente, ou seja, à medida que o x aumenta, a gente sempre olha da esquerda para a direita, o que acontece com a minha função? Ela está o quê? Diminuindo. Então, se ela representasse um fenômeno, ela seria um fenômeno o quê? Decrescente. Tá certo? Então, nós temos essencialmente esses dois casos. Se você olhar em cada um desses gráficos aqui, nós temos dois pontos aqui interessantes. Ó. O ponto que sai de 1 e vai em A, e o ponto aqui 0, 1. A mesma coisa, ó, 1 vai em A, 0, 1. O que acontece? Ó? Vamos pegar aqui e fazer uma continha. Então, eu tenho uma função f de x igual a elevado a x. Então, vamos calcular aqui o f de 0. Ou seja, a entrada é 0, o que vai ser a saída? A elevado a 0, que dá sempre 1, propriedade que nós vimos anteriormente. Então, aqui eu tenho o ponto 0 em x, 1 em y. Tá aqui, ó. 0, 1 foi marcado aqui, ó. 0, 1 foi marcado aqui. Agora, se eu calcular o f de 1, eu vou ter a elevado a 1, que é a. Então, observe que isso também foi uma propriedade que nós vimos o que anteriormente. Então, nós temos aqui induzido qual ponto? O ponto 1, que vai em A. Ó. Da mesma forma aqui, ó, 1 foi em A. Tá certo? Então, essencialmente, a gente só vai precisar marcar esses dois pontinhos aqui e ligar eles fazendo uma curva assim. Ou nesse caso aqui descendo, ou nesse caso aqui subindo. Então, o gráfico é muito rápido. Quer ver? Vamos aqui nesse exemplo para a gente botar isso em prática. Esboce os gráficos das funções exponenciais a seguir usando somente os pontos 0, f de 0 e 1, f de 1. Então, vamos aqui ao primeiro deles. Então, você vai ver que é um gráfico muito rápido de ser esboçado. Certo? Então, ó, em 0, eu sei que vai em 1. Por que vai em 1? Você precisa decorar isso? Não. É porque 4 elevado a 0 é 1. Então, aqui em 0 ele vai em 1. Vou marcar 1 aqui. E em 1, ele vai em quanto? 4 elevado a 1, 4. Você não precisaria nem fazer essa conta, a gente já sabe disso, certo? Porém, por desencargo de consciência, você faz. Então, o 1 aqui tem imagem 4. Aí a gente marca aqui 2, 3, 4. Está mais ou menos aqui. Vamos ver se a gente acerta a escala dessa vez. Embora, claro, humanamente falando, gente, a gente esboça gráfico para a gente ter uma ideia do fenômeno. Se a gente quiser algo mais explicativo, para botar no artigo, no trabalho, aí a gente vai usar um computador, um software para estar fazendo. Tá certo? Então pronto, ó, temos esses dois pontos aqui. O que acontece? Olha só, o meu A aqui, ele é 4. Ele é maior que 1, então minha função ela é assim. Ó. Então, basicamente é só ligar esses caras aqui. Ó. Veja que ela tem um crescimento bem rápido, né? 2 aqui já iria em 16, 3 já iria em 64, então é um gráfico que foge rapidinho da nossa visão. Tá certo?
Analogamente, a gente vai fazer a mesma coisa com outro gráfico ali. Ó. A gente vai pegar aqui, botar o plano cartesiano aqui. Então, o zero, de novo, ele vai em 1. Só que eu vou marcar um aqui um pouco mais acima. Vou explicar. Ah, não, eu vou marcar aqui mesmo. Porque senão vai faltar espaço aqui. Então eu vou marcar um aqui. Certo? Vou até do lado de cá. Agora, por que eu sei que 1 vai ali? Porque 2/3 elevado a zero, ou melhor, né? Por que o zero vai em 1? Tem esse pontinho aqui. Isso é 1. Independente do valor real ali, ele elevado a zero é sempre 1. Então a gente tem esse ponto. E aí, se a gente pegar o 2/3 elevado a 1, que seria esse outro aqui, ele vai onde? Ele vai no próprio 2/3, que é a própria base. Olha só, foi isso que a gente viu aqui. Aí a gente marca aqui o 2/3. Ó. O 2/3 está um pouquinho acima aqui da metade. A gente tenta manter uma escalazinha para não ficar muito feio. Então a gente tem outro ponto aqui. O que a gente observa, gente? Olha só. Parece ser esse o caso, porque a gente sempre analisa da esquerda para a direita. Então tem um ponto aqui, depois ele diminuiu de tamanho. Ó. Então, essencialmente o nosso gráfico... Deixa eu só abaixar ele um pouquinho aqui. Essencialmente o nosso gráfico é isso aqui. Ó. Ele vem descendo aqui, fica assintótico aqui, né? Ele nunca toca aqui. E aqui ele sobe, né? Indefinidamente. Você pode estar jogando outros valores? Pode. Mas não precisa, né? Então ele vai vir só descendo aqui. Beleza? Deixa eu só fazer aqui. Pronto, liga depois. Certo? Então nós temos aí um gráfico. Claro que se eu aumentar muito aqui o valor para lá, né, de x depois do 1, ele vai sempre ficando pertinho de zero, nunca encostando em zero. Se eu diminuir o valor, pegar números negativos, por exemplo, ele vai ficando cada vez maior. Aqui já é o contrário. Se eu pegar números maiores que 1, ele vai crescendo cada vez mais. Se eu pegar números aqui anteriores a zero, né, negativos, ele vai o quê? Diminuindo cada vez mais, se aproximando de zero. Isso é muito importante, esse comportamento, a gente entender ele. Tá certo? Aí, caso você tenha dúvida, pegue valores mesmo, pegue valores menos 10, por exemplo, e 10. Jogue os dois e veja o que acontece nesse caso, né? Menos 10 e 10, e nesse caso, menos 10 e 10. E aí você vai se convencer do que eu estou falando. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado, gente. Qualquer dúvida, é só colocar nos comentários. Muito obrigado. Até a próxima.